Você já sentiu aquela inquietante sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer em sua vida? E se eu te contar que, se você está assistindo a este vídeo antes do dia 5 de outubro, isso não é mera coincidência? É porque Deus tem um propósito especial para você. Agora, permita-me compartilhar uma história fascinante com você. Meu nome é Rebecca Johnson, sou americana e resido em Charlotte, Carolina do Norte. Tenho 34 anos e cresci em uma família cristã, frequentando uma igreja batista local desde a infância. Desde sempre, participei de festas de encerramento, mas confesso que em várias ocasiões me sentia confusa sobre qual seria o propósito de Deus para a minha vida. Naquele período, eu trabalhava como enfermeira no Atrium Health Carolinas Medical Center, dedicando-me especialmente ao cuidado de pacientes em estado grave. Meu trabalho era desgastante, mas a satisfação de ajudar as pessoas em seus momentos mais vulneráveis tornava tudo mais significativo. No entanto, tudo mudou em uma noite de inverno, quando uma forte nevasca tomou conta da cidade. Eu voltava para casa após um plantão de 12 horas no hospital, cansado, mas com a sensação de dever cumprido. As estradas tornaram-se traiçoeiras, cobertas por uma camada de neve e gelo que se acumulava rapidamente. Enquanto eu dirigia pela Interstate 425, um caminhão, incapaz de manter o controle na pista escorregadia, colidiu com meu carro de lado. A última lembrança que tenho é do estrondoso barulho da colisão e da estranha sensação de estar rodopiando no ar. Num instante, percebi que estava flutuando acima da cena do acidente. Meu carro, completamente destruído, se destacava no caos, enquanto várias pessoas corriam apressadas em minha direção, tentando me socorrer. Eu assisti, em um estado de flutuação, enquanto os paramédicos chegavam e me retiravam dos destroços. Meu corpo inerte era cuidadosamente colocado na ambulância, e mesmo assim, eu permanecia consciente, observando tudo de cima. Curiosamente, não sentia medo. Uma estranha sensação de paz e distanciamento tomou conta de mim. Então, tudo ao meu redor começou a se transformar. A cena do acidente se desvanecia, e eu me vi sendo puxada para um túnel de luz radiante. A experiência era indescritível, como se todo o peso, toda a dor e todas as preocupações tivessem sido suavemente retirados do meu ser. Enquanto atravessava aquele túnel, uma onda de amor tão profundo e pleno tomou conta de mim, que se ainda estivesse em meu corpo físico, as lágrimas teriam escorrido pelo meu rosto. Ao sair do túnel, deparei-me com um lugar de beleza indescritível. Não era bem um jardim, nem uma cidade, mas algo que superava qualquer paisagem que conhecemos. As cores eram intensamente vibrantes, e a luz irradiava de maneira deslumbrante. Cada detalhe ao meu redor parecia ter vida, pulsando com uma energia própria. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinha. Uma presença começou a se aproximar, emanando uma luz tão intensa que, a princípio, não consegui discernir suas feições. No entanto, à medida que a figura se aproximava, um reconhecimento instantâneo tomou conta de mim. Era Jesus. Não houve necessidade de apresentações ou explicações. Sua essência falava por si mesma. Minha alma o reconheceu de imediato. Seus olhos, profundos como o cosmos, pareciam guardar todo o universo, irradiando ao mesmo tempo uma autoridade inabalável e um amor sem limites. Seu sorriso emanava uma paz que ultrapassava qualquer compreensão humana. Ela usava roupas simples, mas que pareciam brilhar com uma luz própria. Quando Jesus se aproximou, suas palavras ecoaram em meu coração. Sua voz era como o som de muitas águas, poderosa, mas ao mesmo tempo suave, autoritária, mas cheia de acolhimento. Rebecca, minha filha. Ele sorriu de uma forma que parecia capaz de curar mundos inteiros. Não foi por acaso que você está aqui neste momento. Cada palavra que ele dizia ecoava não apenas em meus ouvidos, mas em cada fibra do meu ser. Muitos atravessam a vida sem se dar conta dos momentos divinos que a cercam. Sem perceber, eu estou à porta de seus corações, disse Jesus. No entanto,
Você foi escolhida para ouvir uma verdade que possui um peso eterno e um significado divino. Enquanto Jesus falava, uma sensação de compreensão sobrenatural invadiu meu ser. Era como se cada palavra estivesse sendo gravada diretamente em minha alma. Rebeca, quando eu deixo que uma mensagem chegue até você no momento preciso, isso significa que já preparei o terreno para que a semente da verdade possa fincar raízes em sua essência. Você foi preservada, carregada e protegida, mesmo de maneiras que você não consegue perceber. Então, Jesus estendeu a mão e me revelou uma sequência de cenas da minha vida, momentos em que estive à beira do perigo. Fui envolvida por uma proteção invisível. As decisões que tomei, que à primeira vista pareciam insignificantes, na verdade me resguardaram de grandes problemas. Pessoas surgiram em minha vida exatamente quando eu mais precisava delas. Percebi então como cada detalhe havia sido cuidadosamente orquestrado com uma precisão divina. Jesus explicou que a diferença entre uma vida de perambulação e uma vida com propósito está em reconhecer o tempo de Deus quando ele se apresenta. Muitas pessoas passam anos a fio ignorando os sinais, desconsiderando os sussurros e afastando-se das oportunidades que eu coloco diante delas. Naquele instante, Jesus me revelou quantas vezes eu havia negligenciado sua orientação em minha vida. Ele me fez perceber como deixei que o tumulto do mundo abafasse sua voz e como em momentos desafiadores duvidei de sua presença. Eu não falo ao acaso, continuou ele. Cada palavra que digo tem um propósito. Cada mensagem que compartilho tem um destino específico. Quando decido que uma mensagem deve chegar até você antes de um certo momento, isso significa que sua vida está prestes a entrar em uma nova fase. Jesus me revelou que nossa vida na Terra é como um ciclo de estações e tempos bem definidos. Observei como ele coordena cada detalhe, garantindo que tudo ocorra no momento exato, mesmo quando nos falta compreensão sobre o propósito que se esconde por trás das dificuldades que enfrentamos. Como está registrado nas Escrituras, tudo tem seu momento apropriado. Existe um tempo específico para cada propósito sob o céu. Jesus fez referência a Eclesiastes 3:1, lembrando-nos dessa verdade. Eu estabeleci tempos e estações não para causar confusão, mas para orientar você em sua jornada. Sua vida tem um propósito. Os desafios que você enfrentou não surgiram por acaso. Até mesmo as lágrimas que você derramou têm significado, e não são em vão. Eu as guardo com carinho. Eu as conto uma a uma. Eu conheço cada uma delas. Jesus se aproximou de mim com uma ternura infinita e tocou meu rosto espiritual. Por muito tempo, você tem carregado o peso das suas perguntas. Tem se questionado: quando as coisas vão mudar? Quando chegará a virada? Quando a dor fará sentido? Quando suas orações serão atendidas? E eu estou aqui para lhe dizer que o momento está mais próximo do que você imagina. A resposta que você busca está mais próxima do que imagina. A transformação já se aproxima, batendo à sua porta. Enquanto Jesus falava, uma certeza sobrenatural invadiu meu ser. Percebi que Deus havia estabelecido um momento exato para cada promessa em minha vida, e que esse tempo não se baseava em calendários humanos, mas sim no perfeito plano divino. Preste atenção nas palavras de Jesus, que fala com seriedade nos olhos. O tempo de Deus exige que estejamos prontos. Se você entrar em uma nova fase despreparado, pode perder a plenitude do que Ele planejou para você. É por isso que venho aqui com um aviso antecipado. Prepare seu espírito, alinhe seu coração, afaste as distrações e silencie o ruído ao seu redor, pois estou prestes a agir. Jesus me revelou como, no passado, perdi oportunidades valiosas porque estava ocupada demais, distraída demais e ferida demais para perceber. Chega de dúvidas, chega de hesitações, chega de atrasos, disse Jesus, com uma confirmação amorosa. Você não pode continuar preso ao capítulo antigo, quando já escrevi um novo. Não é possível viver nas sombras, quando eu te conduzi em direção à luz. Você não pode permanecer na correnteza, quando já declarei sua liberdade. De repente, percebi que minha vida se assemelhava a um livro,
onde cada capítulo simbolizava uma estação distinta. Notei que alguns desses capítulos já haviam chegado ao fim, mas eu ainda me encontrava relendo-os, preso às memórias do passado. Era como se eu estivesse incapaz de virar a página e descobrir o que Deus havia reservado para mim no futuro. Com frequência, o inimigo tentou te derrubar, continuou Jesus. Muitas vezes, as circunstâncias poderiam ter te ferido. Houve momentos em que você acreditou que não conseguiria seguir em frente. E, no entanto, aqui está você, ainda de pé, ainda respirando, ainda ouvindo. Mas por quê? Porque eu não permitiria que sua história chegasse ao fim antes que a promessa fosse cumprida. Foi então que Jesus me revelou momentos específicos em que o inimigo tentou interromper minha jornada de forma prematura. No entanto, a mão protetora de Deus estava ali, garantindo minha preservação. A sua vida é a mais clara evidência de que os planos do inimigo não tiveram sucesso, afirmou Jesus, com um olhar cheio de vitória. O que foi destinado a te derrubar, na verdade, apenas preparou o caminho para a sua ressurreição. Com um gesto amplo de sua mão, Jesus me revelou como Deus opera nos bastidores de nossas vidas, mesmo quando não percebemos qualquer movimento à nossa volta. Não subestime o que Ele está prestes a realizar em sua vida. Você pode olhar ao seu redor e não perceber nenhuma mudança à vista. Pode observar sua situação atual e se perguntar se algo realmente está se movendo. Mas eu sei. Meu trabalho mais significativo acontece em silêncio. Afinal, as sementes não germinam imediatamente após serem plantadas. As raízes se desenvolvem nas profundezas da escuridão, muito antes que o fruto comece a brotar na superfície. Foi Jesus quem me revelou que Deus age de acordo com princípios espirituais que muitas vezes desafiam nossa lógica humana. Percebi que o que muitas vezes consideramos uma demora é, na verdade, o processo divino de Deus, que cuida de cada detalhe com perfeição. Assim como Ele tem trabalhado nos aspectos invisíveis da sua vida, organizando, preparando, alinhando e orquestrando tudo com cuidado. Agora, eu digo a você, preste atenção. A estação de crescimento oculto está se transformando em uma fase de avanço visível. No entanto, Jesus me alertou com um olhar sério. Quando eu começar a te elevar, não espere que todos celebrem essa conquista. Nem todos compreenderão o seu progresso. Alguns ficarão à margem, outros resistirão, e até haverá aqueles que sentirão inveja. Por isso, muitas vezes eu a isolo antes de promovê-la. Com profunda sabedoria, Jesus me revelou que, em certos momentos, Ele afasta pessoas de nossas vidas não como uma forma de punição, mas sim como um ato de proteção. Percebi que algumas conexões das quais eu me lamentava por ter perdido eram, na verdade, limitações que Deus havia decidido remover para que eu pudesse crescer. Eu vejo pessoas que não conseguem suportar o peso do seu chamado, explicou Jesus. Eu removo as vozes que poderiam ofuscar as minhas instruções. Retiro as muletas que você usou para se apoiar, para que, ao se levantar, você saiba que não foi o homem, não foi o acaso, não foi a sorte, mas sim Deus, e somente Ele quem a elevou. Jesus se aproximou ainda mais, seus olhos penetrando profundamente em minha alma. É por isso que o tempo é tão importante, disse ele. Você precisa levar isso a sério. Não descarte essa mensagem. Não a trate como se fosse apenas uma palavra motivacional. Este é um chamado divino. Levante-se do seu sono, deixe para trás suas desculpas e liberte-se do medo que o aprisiona. Estou aqui, pronto para agir, contanto que você esteja disposta a confiar. Jesus me revelou que muitas pessoas aguardam por condições perfeitas antes de obedecer a Deus, mas a verdade é que essas condições ideais nunca chegarão. É desafiador dar passos quando o chão parece instável, mas você confia naquele que firmou os alicerces da terra. É difícil obedecer quando o caminho não se revela claramente, mas você tem a certeza de que Deus contempla o desfecho desde o início. Jesus, então, direcionou seu olhar para uma passagem em Hebreus 11, 1. Ele disse: A fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. Com isso, ele me revelou que a verdadeira fé não se fundamenta no que nossos olhos conseguem enxergar, mas sim na convicção profunda que nosso coração tem sobre o caráter imutável de Deus. Estou convidando você a confiar em mim de uma maneira mais profunda. Jesus continuou: é hora de deixar de lado o que é confortável e começar a abraçar o que é eterno. É momento de parar de focar no que está faltando e começar a caminhar na abundância que já prometi a você. É hora de deixar para trás os fracassos do passado e começar a se preparar para as vitórias que estão por vir. Em um momento de reflexão, Jesus me revelou como eu havia permitido que minhas decepções e insucessos moldassem minha identidade. Percebi que aceitei limitações que, na verdade, Ele nunca impôs sobre mim. Sua vida não deve ser medida pelo que você perdeu, mas sim pelo que Deus está prestes a revelar. Você pode pensar: mas eu não estou pronta. Não sou digna. Não sou forte o suficiente. Permita-me dizer uma coisa. Isso não importa. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ninguém que eu chamo está preparado, pelo menos em termos humanos. No entanto, quando eu escolho alguém, eu o equipe. Quando eu o encontro, eu o fortaleço. E quando eu o envio, eu o cubro. Jesus segurou minhas mãos espirituais e olhou profundamente em meus olhos. Não se deixe abater pela sua própria fraqueza. Confie na força ilimitada de Deus. Não defina seu futuro pelos erros do passado. Ao contrário, construa-o com base no plano eterno que Ele tem para você. Foi nesse momento que Jesus se aproximou e tocou nas minhas dúvidas mais profundas, aquelas que eu mal conseguia admitir até para mim mesma. E se você acredita que seus erros a desqualificam, permita-me lembrá-la de algo importante. Deus é um verdadeiro artista em transformar o quebrantamento em beleza. Ele pega os fragmentos despedaçados da sua história e os utiliza para criar algo inabalável. Jesus me revelou que nossas cicatrizes não são marcas de derrota, mas sim testemunhos de nossa sobrevivência. Percebi que cada ferida que carreguei ao longo da vida não foi permitida para me destruir, mas sim para me moldar e preparar para um propósito muito maior. As cicatrizes que você carrega não são marcas de derrota, mas sim testemunhos de sua sobrevivência. Cada uma delas conta uma história, revelando a força que você possui e a luta que enfrentou. O que você superou se transforma em um poderoso legado, capaz de inspirar e fortalecer outros. Lembre-se, Deus não desperdiça a dor. Cada desafio que você enfrentou o preparou para o manto que está prestes a assumir. Jesus, então, me apresentou uma escolha clara e inadiável. Você deve decidir. Vai acreditar em Deus ou permitirá que a dúvida o consuma? Você se unirá à fé ou continuará preso ao medo? Está pronto para fortalecer seu espírito e avançar? Ou preferirá ignorar o chamado que Deus lhe faz? A decisão está em suas mãos. Deus já fez a promessa. Mas você precisa optar por caminhar em direção a ela. É uma escolha se alinhar com ela. É uma escolha acreditar. Jesus me revelou que nossas decisões cotidianas, que podem parecer insignificantes, têm consequências eternas. Observei que, sempre que optamos por confiar em Deus, em vez de nos basearmos apenas em nossas próprias percepções, estamos abrindo espaço para que seu poder se manifeste em nossas vidas. Não pense levianamente neste momento, advertiu Jesus. Esta é uma interrupção profética. Deus se faz presente aqui, pois deseja capturar sua atenção por completo. Nesse momento, Jesus fez uma declaração que reverberou profundamente em meu ser espiritual. Você está à beira de um desdobramento divino que irá acelerar sua imaginação. Portas que estavam seladas se abrirão. Relacionamentos serão realinhados. Oportunidades inesperadas surgirão, aquelas que você nem imaginava buscar. Uma força interior despertará em você, algo que você não sabia que possuía. E, acima de tudo, a presença de Deus o envolverá de maneiras que você nunca havia experimentado antes. Com um gesto amplo, Jesus me revelou vislumbres do futuro que Deus havia reservado para mim. Não se tratavam de eventos específicos, mas da essência do que estava por vir.
eu pude vislumbrar um propósito profundo, uma influência transformadora, cura, restauração e uma intimidade com Deus que eu nunca havia experimentado antes. Erga seus olhos, pois o que está por vir é muito maior do que tudo o que você já viveu. Eleve seu espírito, pois Deus está mais perto de você do que imagina. Fortaleça sua fé, pois este momento não é apenas mais uma fase, é uma nova oportunidade de transformação. Este é o seu momento. Jesus prosseguiu com suas explicações, revelando que estamos vivendo em uma era de aceleração profética, onde Deus está realizando seus propósitos a uma velocidade sem igual. Há períodos na história em que tudo se transforma. Momentos em que nações se transformam, vidas são redirecionadas e destinos são reescritos. Este é um desses momentos para você. Não se trata apenas de mais um dia no calendário. É um recomeço divino, uma interrupção sagrada, um verdadeiro portal espiritual. Jesus me revelou que os tempos e as estações de Deus não são meramente aleatórios, mas sim cuidadosamente orquestrados. Cada um deles é pensado para alinhar diversos fatores, sejam eles pessoais, relacionais, nacionais ou globais, com o objetivo de cumprir seus propósitos divinos. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus depositou em você uma confiança especial, preparando-a com antecedência. Nem todos têm a oportunidade de ouvir, nem todos recebem essa mensagem. Mas você, de maneira única, foi escolhida por Deus para ser alertada antes de tudo. Jesus me ofereceu orientações claras para me preparar para o que estava por vir. Consagre-se, ele me disse. Afaste as distrações que têm sufocado seu espírito. Silencie as vozes que têm abafado o suave sussurro de Deus. Perdoe aqueles a quem você tem mantido preso nas correntes do ressentimento. Libere-se dos fardos que nunca foram seus para carregar. Jesus me revelou áreas específicas da minha vida que precisavam de cuidado e atenção. Havia relacionamentos que clamavam por perdão, hábitos que esgotavam minha energia espiritual e prioridades que estavam completamente desorganizadas. E, acima de tudo, havia a necessidade de confiar. Confiar com uma fé capaz de mover montanhas. Confie no tipo de entrega que traz verdadeira paz. Confie na ousadia que se recusa a se curvar diante do medo. Foi então que Jesus pegou minhas mãos e me conduziu a um lugar ainda mais elevado, de onde pude contemplar um panorama mais amplo da realidade espiritual. Percebi que nossas batalhas aqui na Terra são passageiras quando comparadas às verdades eternas. Nossas escolhas de hoje não afetam apenas a nossa vida, mas também reverberam nas gerações que virão. Portanto, coloque-se diante de Deus e declare, com toda a intensidade do seu ser: estou pronta, estou rendida, não vou perder nada do que você designou para mim. Que estas palavras não sejam vazias, mas sim um grito que ecoa das profundezas da minha alma. Foi então que Jesus se aproximou e tocou meu coração. Uma onda de amor, poder e propósito inundou meu ser espiritual. Deus me preservou, me escolheu e agora me convoca a trilhar meu destino com a força que Ele mesmo me oferece. Ao adentrar nesta nova estação, guarde essa verdade em seu coração. O mesmo Deus que deu vida aos céus e à terra, aquele que comanda as estrelas e guia os oceanos, é o mesmo Deus que caminha ao seu lado. Ele está dentro de você e à sua frente, sempre presente. Foi esse Deus que Jesus mencionou ao citar Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou ao seu lado. Não se deixe abater, pois sou o seu Deus. Eu estarei ao seu lado para fortalecer e ajudar você. Com a minha mão direita vitoriosa, eu o sustentarei. Não recue, isso não existe. Não duvide de si mesmo. Avance com coragem e determinação. Finalmente chegou o seu momento. Jesus fez uma pausa e me fitou com um olhar repleto de amor, como se pudesse enxergar cada nuance da minha alma. E mesmo assim, ele me amava por inteiro. Avance, ele disse, mas não como a mesma pessoa que você foi ontem, mas como alguém que se despertou, se fortaleceu e se ancorou inabalavelmente em Deus. Que sua vida se transforme em um testemunho vivo de que, quando Deus fala e quando seu filho acredita,
Nada na terra ou nos céus pode impedir a realização de seu plano divino. Jesus então pousou suas mãos sobre minha cabeça, em um gesto de bênção. A partir daquele instante, a decisão estava em suas mãos. Você se levantará? Você acreditará? Você se entregará? Naquele momento, uma sensação profunda me invadiu. Eu sabia que precisava voltar. Uma intensa sensação de urgência pairava no ar. Não era medo, mas sim um profundo senso de propósito. Jesus sorriu, como se pudesse entender exatamente o que eu estava sentindo. Você tem uma missão a cumprir, minha filha. Vá e compartilhe o que viu e ouviu. De repente, uma força me puxou de volta através daquele túnel de luz. A experiência foi rápida, quase instantânea, e no instante seguinte, uma dor aguda me atravessou. Ao mesmo tempo, vozes urgentes ecoavam ao meu redor. Quando finalmente abri os olhos, percebi que estava na unidade de trauma do Atrium Health. Os médicos e enfermeiros demonstravam uma mistura de surpresa e alívio. "Ela voltou!" exclamou uma das enfermeiras com os olhos brilhando de emoção. "É um milagre!" A verdade é que eu havia perdido meus sinais vitais por quase 7 minutos. Nos dias que se seguiram a essa experiência extraordinária, iniciei uma longa jornada de recuperação física. Eu tinha várias costelas quebradas, uma situação bastante grave que exigiu uma cirurgia para reparar os danos internos. No entanto, a transformação mais significativa que experimentei não foi apenas física, foi, na verdade, espiritual. Minha perspectiva sobre a vida mudou completamente. O que antes parecia tão crucial, as preocupações com carreira, status e posses materiais, agora se mostrava insignificante diante da realidade espiritual que eu havia vivenciado. Essa transformação me fez enxergar a vida de uma nova maneira, imbuído de um profundo senso de propósito e urgência. Ciente de que cada instante é uma chance de me conectar com o plano divino, meu relacionamento com Deus se fortaleceu de maneira significativa. A oração deixou de ser apenas um ritual, transformou-se em uma conversa íntima com aquele que conhece cada pormenor da minha vida. A Bíblia se transformou em algo novo e vibrante para mim. Deixou de ser apenas um conjunto de regras e narrativas, tornando-se um verdadeiro guia para minha jornada espiritual e uma carta de amor do Criador. Passei a perceber os sinais de Deus em meu cotidiano, as coincidências divinas, as portas que se abriam e as conexões que surgiam de maneira surpreendente. Aprendi a ouvir sua voz nos momentos de silêncio, a perceber sua orientação nos suaves sussurros do Espírito Santo. Minha perspectiva diante dos desafios se transformou. Em vez de encarar os problemas como barreiras, comecei a vê-los como oportunidades para o fortalecimento da minha fé. Em momentos de dificuldades, sempre recordo as sábias palavras de Jesus. Não meça seu futuro pelos erros do passado, mas sim pelo plano eterno de Deus. Essa reflexão me inspirou a compartilhar minha experiência e os ensinamentos que recebi ao longo da vida. Senti um verdadeiro chamado para isso, como se fosse meu dever transmitir essa mensagem. Iniciei minha jornada compartilhando experiências em pequenos grupos na igreja. Com o tempo, essa oportunidade se expandiu para conferências e eventos maiores. Muitas pessoas foram profundamente tocadas e transformadas ao ouvirem como Jesus me ensinou sobre os tempos divinos e a importância de estarmos preparados para as novas estações que Deus nos apresenta. Decidi, então, transformar minha trajetória profissional. Permaneci na área da saúde, mas criei um ministério dedicado a pessoas com doenças terminais, unindo cuidados paliativos a um suporte espiritual. Percebi como meu testemunho era capaz de trazer esperança e paz para aqueles que enfrentavam a morte, dissipando o medo e substituindo-o por uma nova expectativa. Hoje, 5 anos após minha experiência de quase morte, vivo cada dia com a certeza de que estamos sempre à beira de novas e divinas estações. Aprendi a me entregar por completo, a confiar plenamente e a caminhar pela fé, mesmo quando o caminho à frente não está claro. Minha mensagem para todos que estão ouvindo minha história é clara. Não deixe passar os momentos divinos. Deus está sempre se comunicando, sempre nos guiando e preparando o caminho. As estações da vida mudam,
As circunstâncias se transformam, mas o amor e o propósito dele permanecem inabaláveis. Naquele encontro transcendental, Jesus me ensinou uma lição valiosa. A diferença entre uma vida de perambulação e uma vida com propósito muitas vezes se resume à capacidade de reconhecer o tempo de Deus quando ele se apresenta à nossa porta. É fundamental que não ignoremos os sinais, que não desconsideremos os sussurros que nos guiam e que não nos afastemos das oportunidades divinas que surgem em nosso caminho. Prepare-se, pois o Deus que criou os céus e a terra, que comanda as estrelas e dirige os oceanos, está orquestrando cada detalhe da sua vida com uma precisão divina. Quando ele fala e você acredita, nada, nem na terra nem nos céus, pode impedir que seu plano divino se desdobre para você. Que história incrível e transformadora! A Bíblia nos traz uma mensagem poderosa em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois estou com você. Não se desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Essas palavras nos lembram que, mesmo nos momentos mais desafiadores, nunca estamos sozinhos. A presença divina nos oferece força e apoio, guiando-nos em cada passo da jornada. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Muito obrigado, Rebeca, por compartilhar uma experiência tão profunda e reveladora. E a você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, se esta mensagem chegou até você antes do dia 5 de outubro, é porque há um propósito divino batendo à porta do seu coração. Que as bênçãos do céu inundem sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.